Olá, mulheres, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que você vai ver essa live, mas nós estamos nessa noite, mais uma quarta-feira, no Sofá com Lúcia Neves, para falar um pouco de algo que provavelmente você vai precisar ouvir. E fique atenta, porque grandes coisas estão por vir. É só o começo de uma nova história. Nós vamos falar de 3 assuntos de suma importância e nós estamos nessa noite com a nossa convidada especial, doutora Andréia Lima. Fique à vontade. Oi, gente. Quero te agradecer primeiramente por esse convite, por abrir aqui as portas do seu canal, do seu público. E é um prazer conhecer vocês e compartilhar um pouquinho do conhecimento daquilo que eu tenho vivenciado, não só estudado, mas vivenciado na minha própria vida. E, doutora Andréia, a gente está recebendo você hoje com carinho muito especial. Eu e a minha família, né, meus 2 filhos, Lucas e Boanerges, nós queremos dizer que você é bem-vinda. E você fique à vontade para falar aquilo que Deus colocar no seu coração, com o seu conhecimento, porque nós cremos no Sofá com Lúcia Neves, não é o nosso programa, é o seu programa, mulher, varão, jovem, independente da sua idade, da sua religião, você é muito importante para Deus. Você é um canal precioso para o Senhor. E nós vamos falar aqui nessa noite com a doutora Andréia, né? Ela é psicanalista, não é isso, doutora Andréia? Psicanalista. E talvez você ache que eu não preciso de psicanalista, não preciso de psicólogo, nem de psiquiatra. Mas engano nosso, nós precisamos sim, porque nós somos seres humanos sujeitos a adoecer, a errar, mas com uma finalidade. Com os nossos erros nós aprendemos a viver uma vida diferente e escrever uma nova história. Eu estou escrevendo a minha história e você pode escrever a sua. Amém? Nós vamos falar de 3 assuntos de suma importância, doutora. Nós abordamos aqui um tema que desde ontem, né, a gente vê nas redes sociais sobre a agressão tão física, psicológica, sobre as mulheres, né? Sim. A gente sabe que, diante de todas as circunstâncias que nós mulheres enfrentamos, esse é um assunto de ontem, que isso já vem há muito tempo sendo ali guardado e ninguém faz nada. Nossas autoridades precisam atentar para esse problema. E a gente vê que aquele rapaz de ontem espancou aquela mulher. Está aí nas redes sociais. O que a senhora teria para falar para as mulheres sobre esse assunto? Bem, gente, primeiramente eu quero dizer que eu tenho uma mãe que é uma sobrevivente dessa realidade. Eu sou filha do 2º casamento da minha mãe porque ela teve coragem, ela ousou em romper com cárceres, principalmente psíquicos. E ela casou muito jovem, naquele tempo as mulheres ainda na adolescência eram dadas a casamento e a minha mãe foi dada em casamento com 13 anos. E o primeiro esposo dela, ele era militar e ela era muito bonita e ele era um homem extremamente controlador e ciumento. Por ser bem mais velho do que ela, ele mantinha ela num cárcere privado, não queria que as pessoas vissem ela, porque sempre que as pessoas viam ela, admiravam a sua beleza, né? Tanto que teve um dia que ele não tinha como estar escondendo por muito tempo, porque a sociedade cobra, né, de uma pessoa pública que tem uma posição, cadê a sua esposa, né? E sempre ele dava uma desculpa, né? Que ela estava doente, que ela estava cuidando das crianças. E na verdade é porque ele espancava a minha mãe ficava com hematomas e demorava muito tempo para esses hematomas saírem, né? E ele tinha uma patente muito alta no exército. E ele manteve a minha mãe junto com mais 3 filhos em cárcere privado. Uma vez o cabelo dela era um cabelo assim longo, como o da Fernanda Brum, muito lindo. E aí ele teve que levá-la para essa festa, fazendo assim um resumo só para vocês entenderem, e elogiaram o cabelo dela. Quando ele chegou em casa, ela disse que ele cortou todinho na faca. Meu Deus. E ali para ela foi tipo basta. Ela disse, eu já apanhei muito, já sofri muito, vivo em cárcere privado, mas eu vou dar o meu grito de liberdade. E quando a mulher decide, quando ela decide, não tem quem segure.
A minha mãe tinha 3 filhos, tinha um, inclusive, amamentando. Tinha uma minha irmã, um irmão mais velho e esse que era o menorzinho que ela estava amamentando. Mas ela pediu socorro pelas paredes para a vizinha. E a vizinha disse, pois eu vou lhe ajudar a fugir. E as vizinhas em silêncio, né, ficaram juntando dinheiro entre elas. As mulheres sempre se ajudam, né? Com certeza. E as mulheres compraram a passagem. No dia que ele estava de serviço, arrombaram a casa, tiraram ela e minha mãe teve coragem de fugir. E a minha mãe fugiu somente com a minha irmã, deixando 2 filhos para trás. Essa foi a maior dor dela, porque aonde ela iria chegar com 3 crianças? Porque uma das coisas que às vezes eu vejo, hoje eu ouvi muitas coisas, as pessoas comentando, por que ela se submete a isso? É bem capaz dela voltar com ele. Muitas mulheres se submetem na esperança daquele homem mudar, porque não quer que o filho fique sem o pai, sem a presença do pai. Às vezes essa mulher ela não estudou, como foi o caso da minha mãe só fez até a 2ª série, não tinha uma profissão, era de menor e ela não tinha para onde ir. Muitas mulheres ainda têm essa condição financeira atrelada ao agressor, que muitas das vezes esse marido que ele é controlador, ele é possessivo, ele tem dependência emocional, que é um transtorno, né, psíquico, ele não permite que a mulher estude, que a mulher cresça. Porque é uma forma dele manter ela aprisionada a ele. Entendeu? Então, mantendo... Aí eu vi pessoas comentando, ela ainda não tinha deixado ele porque não queria deixar a boa vida. Gente, que boa vida é que paga? Você viver uma situação humilhante daquela, que aquilo ali é uma coisa humilhante, que fere a autoestima da mulher, por causa de uma joia, por causa de um nome... social, isso daí não tem dinheiro que pague a autoestima de uma mulher ferida. Com certeza. E quais os principais sinais e características de um abuso psicológico nesse caso? Nesse caso, geralmente, é uma coisa que é muito maquiada. Por isso que eu estou dizendo que a minha mãe viveu essa realidade. Quando ela saía, ela criava um personagem. Até porque as mulheres têm vergonha, né? Tem vergonha de dizer que vive aquela humilhação. Mas os principais sinais de uma pessoa assim é uma alteração de humor. Geralmente você vê a pessoa tá ali rindo e tem outro dia que ela tá com uma cara assim mais fechada, tá com um olhar mais triste. Você diz assim, mas por que fulano tem essa oscilação de humor? Às vezes a pessoa não entende, né? É aquela pessoa mais retraída, às vezes essa pessoa não tem uma exposição pública de falar, de se expressar, porque quem tem autoestima baixa, a um nível desse da agressão psicológica, às vezes tem mulheres que não são agredidas fisicamente, mas são agredidas psicologicamente, como dizendo, você não vale nada, você é burra, chamam demais, você é uma inútil, você é incapaz, você só é um corpo. Você só é um rostinho bonito. E de tanto ouvir aquilo, elas vão acreditando nisso. Então, elas passam a ficar mais mudas. Elas pouco se expressam, né? E quando se expressam, falam mais de coisas superficiais do que delas mesmas. Com certeza. E a gente percebe que essas mulheres que sofrem essa situação de abuso, tem um psicológico também, que é abalado, as emoções. Aí vem, desencadeia vários problemas espirituais também, ansiedade. E a gente tem falado aqui nos últimos programas sobre a ansiedade, né? Eu acho que a ansiedade ela está muito atrelada com a questão psicológica em relação também à depressão, né? Mulheres são espancadas psicologicamente, a gente pensa que é só fisicamente, sim. Não. Psicológica também, eu vejo que muitas mulheres têm sofrido essa situação. E qual o seu conselho em relação à ansiedade que vem quando você sofre esse tipo de abuso e não tem como recorrer a outras pessoas? Qual o seu conselho? Eu aconselho, independente de religião, que a pessoa tenha fé. Primeira coisa, você tem que ter uma conexão com alguém que é maior do que você. Para que seja gerada através dessa conexão e dessa fé esperança. Porque hoje talvez você não tenha forças, mas você vai se recuperar e amanhã você vai ter. Talvez hoje você não consiga uma pessoa que possa te ajudar, como a minha mãe encontrou um grupo de mulheres. Mas Deus vai possibilitar
e vai te tirar desse cárcere, dessa situação, vai colocar no teu caminho. Essa semana, é até interessante que eu tive um sonho. Eu sonhei com uma mulher que ela sofre violência doméstica e eu sonhei que eu pegava na mão dela, Deus me mostrando que eu vou ter um encontro com essa mulher e eu vou conduzi-la. Então, Deus, ele tem os seus propósitos, Deus, ele gera conexões. Quem sabe essa mulher está aí do outro lado. E se você quer que eu lhe dê a mão, que eu lhe ajude, entre em contato com a gente no projeto que nós temos, que se chama, vamos já falar um pouquinho sobre ele, o projeto Alegria de Viver, onde muitas mulheres têm entrado em depressão grave. Inclusive, eu vi ele ouvi que ele estava dando entrevistas dizendo que a mulher tentava se matar, que a mulher era depressiva, desequilibrada, mas como uma mulher que sofre o que aquela mulher estava sofrendo, que nós vimos nas filmagens, várias situações, não era só uma, né? Em vários momentos da casa, em vários horários, ela com roupa diferente. Então, aquela mulher era agredida o tempo todo, psicologicamente e fisicamente. Como que essa mulher não tenta se matar? Não quer dar um fim na vida dela? Como é que essa mulher vai ser alegre? Claro que ela é depressiva. Então, muitas mulheres cometem a automutilação, pensam em suicídio porque elas não conseguem ver saída para esse cárcere. E eu estava essa semana visitando uma família e o que eu percebi naquela família, doutora, era que elas estavam precisando de ajuda, de socorro, né? Uma jovem, acho que um adolescente mesmo, se mutilando. E isso tem me trazido angústias muitas vezes, porque a gente que é mãe sabe o quanto nossos filhos são importantes e é nessas horas que a gente percebe que as nossas famílias elas estão sendo bombardeadas, né? Verdade. Mas eu quero dizer para você hoje, nessa noite, a sua família é um projeto que nasceu do coração de Deus para dar certo. Amém. Então você vai ouvir os conselhos, né, da doutora e faça essa análise, vá lá, acompanhe ela lá no Instagram, porque com certeza ela tem uma palavra para você. E a gente está aqui com um assunto que eu tenho visto, sim, que muitas famílias, elas têm se agredido psicologicamente. Eu faço parte de uma congregação e muitas me procuram para dizer, para pedir ajuda nessa questão que a confusão dentro dos lares, elas começam porque falta fé, falta amor no coração. E o que falar de fé nesse assunto psicológico e como psicanalista? Bem, sempre as pessoas me questionam como que eu consigo conciliar fé e ciência, né? Para mim não tem nenhuma dificuldade, porque para mim toda ciência vem de Deus. Todo conhecimento vem de Deus. E a fé é algo que eu nasci e Deus tem alimentado e feito crescer em mim a fé. Então, para mim é muito natural falar tanto de uma coisa quanto de outra. Mas dizer hoje que eu falo, inclusive nesse meu livro aqui, que se chama Psicomorfose, né? Como educar as emoções e construir relacionamentos saudáveis. Esse meu primeiro livro. Eu falo aqui que a base da saúde emocional é a família. E hoje as famílias estão doentes. Primeiramente, o homem adoece quando ele se distancia de Deus. Ele se distancia de ser a imagem e a semelhança de Deus. Porque enquanto a nossa base, os nossos princípios e valores não estiverem pautados no que foi estabelecido no mundo, né, sobre os papéis dos pais, os papéis dos filhos, na honra, essa honra dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, enquanto não entendermos esses princípios e cada um exercer o seu papel, vai ficar complicado, se distanciando cada vez mais e essa família cada vez mais enferma e há essas agressões físicas e essa falta de respeito e de empatia, quando o lar deveria ser a fonte e a base para que quando a gente saísse para a sociedade, saíssemos cidadãos equilibrados e sadios. Falando de equilíbrio, nós mulheres precisamos ser mulheres equilibradas, mas o que traz esse equilíbrio é você confiar, entregar e esperar em Deus. Jesus, ele é a base de tudo nas nossas vidas. E se ele, como uma base, não nos der sabedoria para administrar o tempo, a casa, os filhos, o esposo,
trabalho, né? Sim. E como conciliar o trabalho, casa e espiritualidade, né? São 3 pontos, assim, que eu acho que eles estão muito atrelados na questão familiar. Sim. Né? É entender que nós temos uma mente que o Senhor nos deu a capacidade de administrar aquilo que Ele confia nas nossas mãos. Se você tem uma família, Deus te deu essa família porque Ele confia e acredita que você tem essa capacidade de ser mãe, de ser esposa. E se Deus te deu uma profissão, Deus também vai te capacitar a você exercer essa profissão, levando o reino de Deus na tua profissão. E na questão da espiritualidade também, porque eu sempre trabalho com meus pacientes nessas 3 abordagens, né? Trabalhando o corpo, a mente e o espírito. Porque se você deixar um desses deficiente, os outros se tornarão também ineficazes. Ou não irão se desenvolver como deveria ser desenvolvido. Então, qual é o segredo? A dica é você aprender com o tempo, certo? A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Então, há tempo, quando você estiver com os seus filhos, é o seu tempo de ser mãe, tem que ser um tempo de qualidade. Quando você estiver no seu trabalho, foca no seu trabalho, é o seu tempo como profissional. E quando você estiver exercendo as suas habilidades, os seus dons, o seu chamado ministerial, espiritual, foca. É estar presente em cada momento, respeitando cada fase da sua vida. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, são bem pequenos, né? Uma está aqui, que é a Pérola, vou já chamá-la para vocês verem no final. Tem 3 anos, eu tenho uma que está fazendo 2 anos hoje, quer dizer, a diferença é bem pouquinho, o outro de 6. Mas o que eu entendo é que quando meus filhos eram bem menores, eu tirei um tempo só para eles. Eu tirei 1 ano de nascimento de cada um para me dedicar só a eles. Integral. Trabalho e de ministério, porque eu sou esposa de pastor, né? Também sou pastora. E aí eu comuniquei isso à igreja. Tudo tem que ser comunicado. Comuniquei isso no meu trabalho, que eu sempre fui uma mulher muito ativa, desde a minha juventude, mas eu diminuí essa agenda, né? E disse, não, depois de 1 ano da Ágata, que é a última, eu vou voltando ao normal. E hoje minha rotina ela é bem puxada, mas administrar esse tempo com sabedoria. E a gente quer, assim, parabenizar pela sua profissão, pela sua família, né? E também por você ser pastora, que às vezes você tem um título de pastora, você acha que não tem problema, né? Mas pastor também tem sentimentos, claro. Né? E a gente fica feliz, a gente fica grata a Deus pela sua vida, né? Você falando aí, filho, casa, né? Tirar tempo para os filhos. Eu deixei de estudar para cuidar dos meus filhos, hoje eu não me arrependo, né? Porque verdadeiramente eu posso dizer assim que eu amo o meu marido até hoje, porque ele nunca levantou a mão para mim. Nunca. Gente, eu posso dizer que nunca ele levantou a mão, um dedo para a minha vida. Então, assim, foram 33 anos de casados. E eu posso dizer assim que foi 33 anos de dificuldade, mas de muita vitória também. Porque nós mulheres, às vezes nós se fazemos de muito forte, né? A Lúcia ora, mas eu quero dizer que eu também tenho sentimentos. Não é isso, doutora? E a gente vê um caso muito importante, que eu queria até que você desse aí uma pauta sobre o livro, sobre o suicídio, né? Sim. Que tem sido um caso sério. Recentemente eu perdi alguém da nossa família, foi difícil, foi um dia muito terrível, o jovem tinha apenas 18 anos. E eu vivenciei ali uma situação onde a família ficou desesperada. Claro. E isso tem sido um assunto que a gente precisa esclarecer. Sim. Né? A senhora, como psicanalista, sua profissão, a gente queria pedir que você desse assim, uma pincelada sobre esse assunto para nós mães, porque a gente não está isenta de passar por essas situações, né? Verdade. Pois é, esse meu livro aqui, que é o 2º livro, que fala sobre depressão como curador da alma. Aqui foi, porque eu também sou professora universitária e sou pesquisadora, né? Isso aqui é uma pesquisa de uma coleta de 10 anos de atendimento só com um público depressivo, né?
Eu já tenho 18 anos de profissão e aqui é compilado 10 anos nesse livro aqui. E desse livro, que fala sobre suicídio, eu criei essa cartilha, que é a cartilha do meu projeto, Alegria de Viver. Por quê? Porque entre os jovens de 18 a 24 anos tem sido a segunda maior causa de morte por suicídio, segundo a OMS. Então é um assunto que ainda precisa se falar mais, precisa de esclarecimento, porque a pessoa diz assim, a depressão não mata. A depressão ela adoece a um ponto que a pessoa pode desejar dar fim à sua própria vida, sim. Crianças, adultos, adolescentes de classe média, não importa qual é a classe social, não importa qual é a cultura, se é no nível superior. Então, na verdade, são adoecidas as emoções e a pessoa se vê como se fosse num buraco sem fim, assim que eles descrevem, numa queda em alta velocidade que não vê o fim daquilo. E naquela angústia de se ver livre daquele sentimento, elas optam por tirar a própria vida. Dá um frio, né, na barriga quando você pensa em suicídio, né? Eu posso dizer com clareza que é difícil. O meu filho, há 9 anos, tentou suicídio, né? Ele é um milagre de Deus. Amém. É um milagre, meu filho. E eu não poderia deixar de falar desse assunto também, porque eu vivenciei, né? Ah, Lúcia, como é que você vai falar desse assunto do seu filho? Ele encontrou Jesus, que deu o escape. Amém. Deus, ele foi a válvula de escape na vida do meu filho e na minha vida. Então, já se passaram quase 10 anos. E nós estamos aqui hoje para agradecer por esse grande livramento na vida do meu filho. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Até mesmo porque a gente não está isento, né? Como eu já havia falado. De jeito nenhum. E a gente precisa pedir ajuda nessas horas. Se você tem o desejo, sei lá, você pensou em se suicidar, você acha que não tem mais jeito, mas eu quero dizer para você, existe um jeito. Procure ajuda na sua amiga, no seu vizinho. Procure ajuda com um pastor, uma pastora, não sei. O importante é que você procure essa ajuda. Porque existe jeito sim. Jesus é o jeito que dá jeito nas coisas que a gente acha que não tem mais jeito. E você pode sim ser liberto dessa situação. Basta você crer, acreditar e pedir a ajuda necessária. Doutora, um último ponto assim que... Ô, Glória, né? Para as mulheres que sofrem abusos, como a terapia pode ajudar? Existe algum tipo mais indicado? A senhora se refere a qual tipo de abuso? Sexual, de agressão física, doméstica? O abuso de uma forma em geral, né? Porque a gente sabe que o abuso psicológico, ele desencadeia vários tipos de abuso. Porque você se omite a não denunciar, você se omite a não pedir ajuda. Eu acho que isso a gente precisa esclarecer, não só para as mulheres, mas de uma forma em geral. Existe terapia para esse tipo de assunto? Claro que existe vários tratamentos, até porque a terapia, Freud já dizia que a terapia ela é a cura pela fala. Então, num espaço opressor, né, onde a pessoa não pode falar sobre os seus sentimentos, sobre o que ela sente, porque ela é agredida, é hostilizada, o consultório, né, ele é o local indicado, porque ele é um local neutro, ele é um local onde é preservada a identidade e o sigilo profissional. Então, tudo que é dito naquele local fica ali. Inclusive, eu já atendi várias mulheres que são vítimas tanto de abuso sexual, como psicológico e físico. Elas dizem, doutora, mas eu não quero denunciar, eu não quero falar, eu tenho medo, né? Ele já disse que se um dia eu fizer isso, vai matar meus filhos, depois se mata. Então, é uma situação, gente, que envolve... Nunca julgue uma mulher que é agredida, que ela é covarde, que ela gosta de apanhar, que ela gosta dessa vida mesmo. Você não sabe o que é que se passa por trás. Então, a terapia ela é muito importante porque já é um espaço.
dessa mulher desabafar. E quando você desabafa, né, a sua mente ela fica mais livre para você pensar nas possibilidades de se ver livre daquela situação. Então, procura um profissional que ele, sem julgamentos, vai te ouvir, vai guardar o sigilo e vai te conduzir, né, com a técnica, com a maestria, você tomar uma decisão para resolver a sua vida. Que maravilha, né? Graças a Deus que a gente tem a ciência, né, que Deus deu para os nossos profissionais da saúde e a gente agradece a Deus mesmo por esses profissionais. Então, amém. Vem conosco para o Sofá com Lúcia Neves. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. De Deus, eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo de Deus. Todas as correntes elas já foram quebradas. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós não devemos ter medo de seguir, medo de procurar ajuda e medo também de denunciar. Eu sou filho de Deus. E a gente quer agradecer a essas mulheres lindas, mulheres determinadas, né? Agradecer a Robertinha, a Dávila, pela presença delas no Sofá com Lúcia Neves. São mulheres que Deus escolheu, né, para estar aqui nessa noite, juntamente com a doutora Andréia Lima, psicanalista. Eu quero dizer que você tem a oportunidade de ir lá no Instagram e olhar lá o material dela. Aqui está a revistinha Alegria de Viver. E você pode sim adquirir, né? Com a doutora Andréia, depois você pode entrar lá e adquirir o seu material. Isso é importante porque você vai estar ajudando ao trabalho dela e vai estar ajudando também a divulgar o nosso trabalho. E você, mais do que ninguém, é importante para a gente. Então, a palavra vai estar com a doutora, a gente agradece de coração. Gente, eu quero agradecer aqui vocês terem participado com a gente. Queria apresentar para vocês a minha filha Pérola, que está com a camisa. O que é que tem nessa camisa escrito? Alegria de... Olha aí. Esse projeto ajuda qualquer pessoa. Se você disser, mas eu não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro, nos procure. O Instagram do nosso projeto é alegriadeviver.life.
e nós vamos estar entrando em contato com você, tá certo? Que Deus te abençoe, guarde você e a sua família e lhe liberte de todos os cárceres, seja físicos ou mentais ou espirituais. E o projeto Alegria de Viver está hoje no Sofá com Lucinésia. Vem também você. Nós estamos aqui com a nossa lembrancinha simbólica, né, para a doutora Andréia. No Sofá com Lúcia Neves, né? Olha que a gente lindo, quer agradecer. né? Essa é apenas uma lembrancinha simbólica que a gente está lhe oferecendo, doutora Andréia. Então, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Um abraço para você.